Hoje vamos falar sobre a cotação do Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana. Minhas senhoras e meus senhores, será que nos próximos dias teremos uma alta do Bitcoin rumo aos 70 mil dólares? E haverá depois uma correção na cotação do Bitcoin? Ou essa correção já vai começar amanhã? Vamos começar com a cotação do Bitcoin, depois falaremos de outras moedas e de alguns eventos que vão trazer grandes movimentos ao mercado. Nos últimos vídeos discutimos que tínhamos essa formação de bandeira aqui, e como podem ver, a cotação do Bitcoin atingiu o nosso primeiro objetivo e depois disso teve um movimento lateral. Agora a cotação do Bitcoin parou nesta linha azul. O que discutimos no último vídeo? Falamos que no momento em que a cotação do Bitcoin se aproximasse desta linha azul, poderia ocorrer ou uma grande correção em direção aos 40 mil dólares ou uma alta. Vou explicar detalhadamente o que vai acontecer nos próximos dias e como o Bitcoin vai se mover, mas vamos começar primeiro com os eventos econômicos. Discutimos que os dados da inflação são um evento muito importante que vai influenciar fortemente o mercado. Em julho, saíram os dados de junho. Antes, a inflação estava em 4,2%, esperava-se 3,8% e veio em 3,5%, ou seja, a inflação caiu. Agora, amanhã, 12 de agosto, vai sair a inflação de novo, ou seja, vão sair novamente os dados da inflação. Antes estava em 3,5, espera-se que venha em 3,4. Se a inflação cair, o mercado vai subir. Se, digamos, a inflação ficar em 3,1 ou 3,2, será um evento positivo. Mas, se de repente a inflação subir de novo, será um evento negativo, ou seja, o mercado vai cair. Por que a inflação estava subindo? Por que a inflação estava em 4,2? Porque os Estados Unidos e o Irã não conseguiam se entender e por isso a inflação subia e por isso a cotação do Bitcoin caía um pouco. Depois, os Estados Unidos e o Irã conseguiram se entender e a inflação começou a cair. Depois surgiram problemas novamente entre os Estados Unidos e o Irã e a inflação começou de novo a subir um pouco, ou seja, ela não começou a cair tanto. Bem, para ser mais exato, só saberemos amanhã se ela subiu ou não, por isso amanhã é um evento muito importante. Também são muito importantes os dados do desemprego. Por que os dados do desemprego são importantes? Porque o Fed acompanha esses dados. Eles querem ver a inflação na faixa dos 2%. Atualmente ela está em 3,4%. Desculpe, atualmente ela está em 3,5%. E o ideal seria que os dados do desemprego subissem. Mas o que está acontecendo é o oposto, ou seja, os nossos dados de desemprego estão caindo, enquanto a inflação, pelo contrário, continua alta. É por isso que a reunião do Fed também é um evento muito importante. Ela será em setembro. No mês de agosto não haverá reunião do Fed. Também são importantes os relatórios trimestrais das empresas americanas, que já estão terminando. Restam apenas algumas grandes empresas. A maior delas, que vai influenciar fortemente o mercado, será no dia 26 de agosto. Mas a maior parte das empresas já apresentou seus resultados e eles foram bons, por isso o índice americano subiu. Já o Bitcoin praticamente não subiu, apenas andou de lado. Lembram que em abril tivemos uma alta do índice americano e também uma alta do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin subiu até o início de maio, depois o Bitcoin caiu e o índice americano começou a andar de lado. Agora ele subiu, no momento está caindo e por isso a cotação do Bitcoin cai. E como podem ver, o índice americano está no topo, ou seja, está no seu ponto mais alto. Já a cotação do Bitcoin não está no seu ponto mais alto. O que isso significa? Isso significa que se após os relatórios trimestrais o índice americano cair, ou seja, no próximo mês, ou digamos no final deste mês, o índice americano entrar em correção, se isso acontecer, teremos uma correção maior na cotação do Bitcoin. Mas o evento principal é amanhã, porque a inflação vai afetar tanto os índices americanos quanto a cotação do Bitcoin. Agora vamos falar de outros eventos, ou seja, os relatórios trimestrais vão acabar logo, não faltam muitos. É assim que a formação de bandeira funciona na teoria. Vejam, a cotação cai, forma a bandeira e depois cai mais uma vez. Este é outro exemplo de bandeira, e aqui do lado direito vocês podem ver linhas azuis e amarelas, são zonas de suporte. Elas nos mostram onde o Bitcoin pode parar caso ocorra uma correção. E como podem ver, a cotação do Bitcoin está entre 70 mil e 55, porque havia um suporte muito grande aqui, e é por isso que o Bitcoin está nesta faixa há tanto tempo. Já entre 55 e 45 mil dólares não há suporte. O próximo grande suporte fica entre 40 e 45 mil dólares. Vou explicar agora por que isso é importante. Vamos voltar para o Bitcoin, mas primeiro provavelmente começaremos com a linha azul. Para as pessoas que não entendem para que serve essa linha azul, eu explico. Vejam, aqui a cotação do Bitcoin estava caindo, depois rompeu a linha azul e começou a subir, como aconteceu aqui, quando tivemos um mercado de baixa e depois começou o mercado de alta. Aqui também tínhamos uma linha azul, aqui também tínhamos uma bandeira no Bitcoin. Depois o Bitcoin caiu ainda mais, caiu para 20, 30 mil parece, ou 20.
Depois ele rompeu essa linha azul, caiu para 20 mil, rompeu essa linha azul, teve uma alta, depois teve mais uma correção e depois a alta continuou. Ou seja, essa alta durou cerca de 3 anos. Por isso, precisamos que a cotação do Bitcoin rompa essa linha azul. Se amanhã a inflação cair de repente, digamos, se a inflação ficar em 3%, isso significará que o Bitcoin pode, claro, subir. E então aqui é preciso ter muito cuidado, porque há uma linha de resistência. Isso fica por volta de 68.500 e cerca de 70 mil dólares. Ou seja, a partir desse ponto, há novamente a probabilidade de uma correção. Vejam, a cotação do Bitcoin ainda não rompeu essa linha azul, ou seja, ainda não está ocorrendo uma consolidação acima dessa linha azul. Portanto, a probabilidade de uma correção ainda existe. E o detalhe mais importante, se essa correção acontecer, o suporte termina aqui nos 55 mil dólares. Aqui não há suporte. O próximo suporte só aparece aqui, nos 45 e 40 mil dólares. Lembram que eu disse que se tivéssemos um mercado de alta seria no final de julho ou início de agosto? Vejam, isso vai ser decidido nos próximos dias. Ou, se tivermos uma correção, talvez seja por volta de outubro. Ou ainda, se houver uma correção maior para 30 mil dólares, para isso, claro, os mercados americanos precisam cair. E se a consolidação ocorrer aqui, será por volta de dezembro e será nessa época que a cotação do Bitcoin vai romper essa linha azul. Vejam o que está acontecendo com a cotação do XRP. Tínhamos aqui uma formação de triângulo. O XRP caiu, mas é melhor dizer assim: o Bitcoin caiu e o XRP caiu junto com ele. Ele ainda não atingiu o primeiro objetivo, isso fica por volta de 85 centavos. E depois tivemos um movimento lateral. No momento, a cotação do XRP está subindo, mas a maioria das moedas teve apenas um movimento lateral, elas não se moveram e o XRP tendeu mais para baixo do que para o lado. Vocês também podem ver estas linhas verdes aqui. Estas linhas verdes serão necessárias se o Bitcoin tiver uma correção maior. Se, digamos, o Bitcoin cair para 60 mil dólares, o XRP ficará em cerca de 96 centavos. Se o Bitcoin for para 60, não, se o Bitcoin for para 50 mil dólares, o XRP ficará em cerca de 69 centavos. Ou seja, estas linhas verdes servem de referência para vocês entenderem onde a cotação do XRP deve parar caso ocorra outra correção maior. O que mais vocês podem ver aqui? Lembram que discutimos nos vídeos anteriores como funcionam as linhas azuis? Aqui o XRP estava caindo a partir desta linha azul, depois a rompeu e começou a subir. Aqui o XRP vinha caindo desde julho de 25 e recentemente rompeu essa linha azul. Isso é bom ou não? Sim, é um bom sinal. Mas do que precisamos? Precisamos que o Bitcoin rompa a sua própria linha azul, que ele se firme acima dela, para que a probabilidade de um novo mercado de alta seja grande. Enquanto o Bitcoin estiver abaixo dessa linha azul, a probabilidade de correção é maior. Por isso é bom que o XRP tenha rompido essa linha azul, mas precisamos que o Bitcoin rompa a sua linha de tendência, ou seja, a sua linha azul. Vejam o que está acontecendo com a cotação do Ethereum. Nos últimos vídeos discutimos que há uma formação de bandeira aqui. O Ethereum atingiu o primeiro objetivo e depois começou um movimento lateral. Nos últimos dias ele tem subido. Vocês também podem ver uma linha roxa, linhas vermelhas e linhas verdes. As linhas vermelhas são linhas de resistência, não precisamos delas por enquanto. A linha roxa é a linha de tendência. Sabemos que o Ethereum depende do Bitcoin. Notem que o Ethereum está abaixo da linha roxa. Notem como foi aqui, quando o Ethereum estava abaixo da linha roxa, ocorreu uma correção, mas a correção ocorreu porque o Bitcoin caiu. Ou seja, o Ethereum depende do Bitcoin, mas o Ethereum nos diz a probabilidade de correção, tenham muito cuidado. O Bitcoin também nos diz isso, ele está em cima desta linha azul, ou seja, a probabilidade de correção existe e não é pequena. Por isso tenham um pouco de cuidado. Amanhã vão sair os dados da inflação, eles vão afetar as cotações e as cotações devem se mover. As linhas verdes servem de referência para vocês entenderem mais ou menos onde o Ethereum vai parar se ocorrer uma correção maior do Bitcoin. Se, digamos, o Bitcoin cair para 60 mil dólares, o Ethereum ficará mais ou menos por aqui. Se o Bitcoin cair para 45 mil dólares, o Ethereum ficará em cerca de 950 dólares. Vejam que o Ethereum também rompeu a linha azul, assim como o XRP. É assim que funciona a linha azul. A internet está ruim agora. Pronto, carregou. Vejam, a cotação vinha caindo abaixo da linha azul, depois ela a rompeu e começou a subir. E o mesmo acontece aqui, ou seja, no geral a cotação rompeu a linha azul. Isso é bom. Existe probabilidade de alta, mas o Bitcoin ainda não rompeu a sua linha azul, veem? O Bitcoin ainda está em tendência de baixa, ou seja, a probabilidade de correção existe.
Vejam o que está acontecendo com a cotação da Solana. A Solana, desde fevereiro, vinha em um movimento lateral. Subiu um pouco, depois teve outra correção, depois voltou ao movimento lateral e agora esse movimento lateral continua. Ou seja, a Solana praticamente não tem impulsos. Precisamos que o Bitcoin tome uma decisão. Ou ele rompe essa linha azul para cima e se consolida acima da linha azul, aquela que eu mostrei para vocês. Ou seja, esta linha azul aqui vem, o Bitcoin precisa rompê-la e então a probabilidade de novas altas será grande. Mas no momento, enquanto o Bitcoin estiver abaixo da linha azul, a probabilidade de correção é grande. Por isso, estas linhas verdes podem ser úteis se de repente o Bitcoin tiver uma correção maior e, digamos, cair para 60 mil dólares, a Solana ficará em cerca de 66 dólares, ou digamos, se o Bitcoin cair para 45 mil dólares, a Solana ficará em cerca de 40 dólares. Ou seja, estas são zonas de suporte, uma referência para vocês entenderem onde a Solana estará caso ocorra uma correção maior na cotação do Bitcoin. Repito que o mais importante são os dados da inflação, eles saem amanhã, haverá volatilidade e o movimento lateral provavelmente vai acabar para todas as moedas. Também são importantes as negociações entre os Estados Unidos e o Irã e os relatórios trimestrais das empresas americanas. Eles também vão acabar logo. Ainda restam algumas semanas, mas as grandes empresas já apresentaram seus resultados. Está tudo bem com elas. E o índice americano também pode se tornar um problema. Ou seja, se as empresas americanas caírem após os relatórios, elas podem puxar a cotação do Bitcoin para baixo também. Por isso, tenham muito cuidado, tanto amanhã quanto daqui a 2 semanas. Desejo a vocês uma boa noite. Não se esqueçam de deixar o gostei neste vídeo. Tchau!